Vamos aqui para mais um vídeo aqui do Eixo Norteador. Aprendizagem também é pelo lúdico. Sim, a ideia era reforçar. Então eu chegava mais cedo na sala de aula, colocava na lousa e muitos faziam. Claro, dependia do curso do semestre para ver qual operação que eu iria colocar. E é interessante que muitos aguardavam. Então eles tentavam fazer, perguntavam, tiravam dúvida. E eu, claro, ia ajudando e muitas vezes eu ia para a lousa, porque a ideia era reforçar, era aprender. Então, dia, mês, o ano colocado em operação matemática. Era, como é que você calculou esse dia? Aí o aluno ia lembrando, ele ia pensando, bom, se hoje é 25, o que que vai dar isso aqui? Isso aqui, então, eu posso fazer de que maneira? Ele ia pensando no que fazer. Perfeito? Então, aqui, 25D. Então, 25D, então é 25, não vou usar calculadora, claro, não há necessidade, é 25 sobre 100. É isso? 25% é 25%, vezes e elevado a ln de 100. Elevado a ln de 100 é 100. Lembra da relação? Vamos explicar. A ideia é esta mesmo. Então, qual é a relação de ln e logaritmo? O ln é o log de alguém na base A, ou melhor, na base E. Então, ln de A é o log de A na base E. E como é que se resolve isso? Como é que se resolve o logaritmo? Base elevado ao logaritmo, que neste caso é o ln de A, é igual ao logaritmando. Olha só. Então, E elevado a ln de alguma coisa é essa própria coisa. Muitos das engenharias, por exemplo, vai usar isso. Então, é importante um reforço. Então, neste caso aqui, olha lá, simplifica aqui, simplifica. Por isso que eu falei que não vai usar calculadora, não há necessidade, você pode, mas não é o caso aqui. E aí, portanto, o nosso dia aqui prontinho, não é isso? Perfeito, que é o 25 de um determinado mês, que a gente já vai descobrir qual é este mês. Perfeito? E aí qual é o mês? Vamos ver aqui o que, que eu tenho para o mês. Tá? Para o mês, saiu tortinho aqui, mas fica assim mesmo. Então, para o mês é o seguinte, eu vou fazer esta operação aqui. Tem que trabalhar com esta operação. E elevado a ln de alguma coisa, a gente sabe que é essa coisa. Então, E elevado a ln do módulo do vetor u, o módulo do vetor u, elevado ao quadrado, vezes log de 27 da base 3. Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos determinar aqui quem é o nosso vetor u. E o nosso vetor u, neste caso, quem é? Seno de π sobre 2. Seno de 90 graus é 1. Lembra, né? Cosseno de π. Cosseno de π é cosseno de 180 graus. Aqui é 90, 180 graus, o cosseno é menos 1. Raio, né? Unitário, só que do lado esquerdo da origem, por isso que negativo. E tangente de 45 graus também é 1. Você está vendo que é fácil, né? Porque tangente é seno sobre cosseno. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Sobre o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Está aqui o nosso vetor. Agora, a gente vai pegar este vetor e nós vamos calcular o módulo dele. Tá certo? Ok? Então, quem é o módulo do vetor? O módulo do vetor u, o módulo, ele vai ser a raiz quadrada das componentes do vetor elevado ao quadrado, que é o vetor do R3. Então, neste caso aqui, vai ficar quem? 1 ao quadrado é 1, menos 1 ao quadrado também é 1, porque menos ao quadrado é positivo, e 1 ao quadrado também é 1. E neste caso aqui, o que é que vai acontecer? Vai ficar raiz quadrada de 3. Só que a gente quer o quê? Elevado ao módulo do vetor u ao quadrado. Então eu tenho que fazer o que agora? Se eu quero o módulo do vetor u ao quadrado, eu tenho aqui que o módulo é raiz de 3, raiz quadrada, elevado ao quadrado, portanto, isso é 3. Certo? Isso é 3. Está aqui o nosso resultado para esta partezinha aqui. E elevado a ln de 3 é 3.
Perfeito? Outra coisa que a gente tem que precisa calcular é o log de quem? É o log de 27 na base 3. Isso é fácil, né? Ou seja, 3 elevado a alguém para dar 27. Quem é esse alguém? Esse alguém é 3, porque 3 a terceira é 27. Dá uma melhorada ali porque não ficou legal. Perfeito? Então, log de 27 na base 3 é 3. Por quê? Porque 3 a terceira é 27. Eu não lembro disso aqui. Vamos fazer? Olha só. O que é que a gente tem aqui? Isso é verdade C e somente C. Base elevado ao logaritmo é igual ao logaritmando. E isso é verdade. Isso é 27. Perfeito? Então, nós já temos aqui o módulo do vetor u ao quadrado, que é este cara, e o log de 3 na base 3, que é este cara. E aí nós vamos calcular, então, vamos terminar o nosso mês. O nosso mês é quem? Quem é o nosso mês? Né? O nosso mês é elevado a ln de alguma coisa. Quem é elevado a ln de alguma coisa? É a própria coisa. Então, elevado a ln de 3, eu vou deixar aqui, vai. E elevado a ln3, que é o resultado de tudo aquilo lá em cima, vezes o log de 3, quer dizer, o log de 27 na base 3, que é 3, que a gente calculou aqui. Aqui, elevado a ln de 3 é 3, vezes quem? Vezes 3. Então, nós estamos falando do mês 9. Portanto, aqui, o mês em questão é o mês 9. Perfeito? Esse já deu um pouco mais de trabalho, mas relembrou aí você de muitos conteúdos que você precisa trabalhar, certo? Vamos agora para o ano. O que a gente tem no ano? O que a gente tem aqui? A gente tem o seguinte, ó, volume do paralelepípedo. Isso é a aplicação de vetores. Né? Nós temos o quê? Produto escalar, produto vetorial, produto misto. Este é o produto misto. Tá? O cálculo do volume de um paralelepípedo é desta maneira que faz, módulo, né, do produto misto. Então, primeiro eu vou calcular o produto misto. Primeiro eu vou fazer isso aqui. Tá? Então, como é que faz isso aqui? Ó? Isso é uma notação, né, de produto misto. O produto vetorial determina a área do paralelogramo. O produto misto determina o volume de um, quer dizer, uma das aplicações, nesse caso, o volume do paralelepípedo. Então, vai ser produto misto do vetor U, do vetor V e do vetor, porque nós precisamos de 3 vetores e os 3 são conhecidos. O produto misto é aquela ideia lá dos 3, né, juntos, né? Escalar, produto vetorial e o produto misto, que dá o produto misto. Resultante, né, define aí o produto misto. E aí que a gente vai calcular o quê? Um determinante formado por esses 3 vetores. Então, eu vou fazer aqui, eu vou abrir o determinante, vou colocar aqui nesta ordem, olha só, o 2013, 0, 0, depois 0, 1 e 0, né? 0, 0 e 1. Claro que eu tinha que pensar nisso para dar o ano que a gente quer. Lembra? Para calcular o determinante, você, né, ou copia aqui embaixo as 2 primeiras linhas ou as 2 primeiras colunas à direita. Eu vou copiar as 2 primeiras colunas e aqui é a aplicação da regra de Sarros para resolver, né, o determinante. Mas eu posso usar aquele caranguejo que o pessoal fala, aquela cobra lá? Pode, você pode. Eu não. Se é para ficar decorando, eu faço isso aqui. Então, isso daqui eu vou copiar só igual, para não copiar tudo isto. E o que a gente tem na regra de Sarros? Claro que é a questão ali de 3 vetores do R3, portanto, dá aqui o nosso determinante. Ó, você tem 3 diagonais, chamadas 3 diagonais principais, onde se mantém o sinal,
multiplica e mantém o sinal, portanto, 2013 vezes 1 vezes 1, isso é 2013, vou até colocar isso aqui de amarelo mesmo, 0 vezes alguém é 0, 0 vezes alguém é 0. Isto é o resultado das diagonais principais. E você tem 3 diagonais secundárias que você inverte o sinal. Perfeito? Nesse caso, nem vai precisar inverter sinal, porque todo mundo aqui vai dar 0. Olha o que acontece. Tem 0 na diagonal, ou na linha aqui, dá 0 porque é produto. Então, alguma coisa vezes 0 é 0. Então, neste caso aqui, o resultado é 2013. Tudo bem, que vai ser o resultado de 2013, mas a gente quer o volume. Então, o volume do paralelepípedo é o módulo, tá, do produto misto, que aqui no caso a gente fala que é mais 2013, certo? É mais 2013. E o módulo é o valor absoluto, é ele sem sinal. Então, nesse caso aqui, é o 2013. Se fosse menos, seria... Porque aqui pode dar menos. Perfeito? Aqui é o produto misto. Pode ser negativo. Agora, quando a gente vai calcular o volume, a gente aplica o módulo. E nesse caso, vai dar sempre o valor absoluto, porque é volume. Portanto, o que a gente tem aqui como ano? O ano é o 2013. E, finalmente, né, a nossa data aqui, nosso dia, mês e ano, vou colocar aqui em algum lugar, vou pôr aqui de vermelho mesmo, vou colocar aqui. Vai ser o nosso dia 25, o nosso mês, que é o mês 9, e o ano 2013, eu vou abreviar. Está aqui a nossa data. Perfeito? A nossa data era secundária, porque ele já sabia que aquele dia é 25, aquele mês é 9 e no ano é 2013. Mas as operações envolvidas, que era aí o nosso entretenimento para reforçar conhecimento. Então, eu estava lá, por exemplo, uma turma que estava lá no terceiro, quarto semestre. E ele já passou pela disciplina de vetores, né, já fez tudo isso, então a gente relembrava. Perfeito? E aí ele ia usar em alguma coisa lá na área dele. Bom, era essa a ideia, a proposta. Então, aquele abraço.